Fala, Youngers, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, uma boa tarde a todos. Nesta segunda-feira, 14 de julho de 2025, estamos em mais um Depois da Bandeirada, só que este FIA WEC. Estamos com os caras mais bonitos desse Brasil. Os 4 caras mais bonitos desse Brasil. Estou aqui com o Kaique do Paddock Te Informa, nosso convidado especial. Estou aqui com ele, o galã de Brasília e fã número 1 do Odete Reutemann, Matheus Henrique, do Matheus Automobilismo. Estou aqui com ele. O bigode, ele que tem o bigode mais bonito deste canal. E acho que o único que tem bigode de fato, porque este que vos fala não tem bigode e o Matheus também não. E o Kaique está aqui conosco que também tem bigode. Então, os dois caras que têm bigode. Ele, Murilo Godoy. Quero deixar uma boa tarde a todos, lembrando vocês para se inscreverem, curtirem, compartilharem, seguirem as redes sociais do Murilo, do Kaique e do Matheus e seguirem também o Young Racers. Bom, começando, quero deixar uma boa tarde a todos e eu quero começar perguntando quais foram os destaques positivos e negativos da corrida. Essa eu começo contigo, Kaique. Oba! Um ponto positivo que foi uma corrida bastante movimentada do começo até o final, né? Tudo bem, toda corrida de endurance tem aquele momento de corrida morna, né? Que o pessoal tá tentando ali estudar um pouco de teste, né? Até mesmo para a etapa seguinte, né? Mas pode perceber que todo momento teve ultrapassagem e, cara, foi um negócio sensacional. Com certeza, Interlagos surpreendeu bastante mais que o ano passado, na minha opinião, né? E sobre o ponto negativo, não tem muito ponto negativo, mais pela parte, tipo, não prolongando muito, mas é a parte da Ferrari mesmo, né? Que toda a sua dominância toda até o momento chega em Interlagos, por mais da fase em Le Mans, simplesmente apanham por causa do BOP e simplesmente tomam um esculacho da Cadillac, que é uma certa vingança pelo que aconteceu no Qatar, né? Concordo. E olha, acabou de sair uma notícia que a McLaren vai escalar Ludovic no lugar do Siegel em Toronto, na Fórmula Indy. Bom, eu quero fazer essa mesma pergunta, quais foram os pontos positivos e negativos da corrida, para o meu caro Matheus Henrique, e fã número 1 do Odete Reutemann, e essa ele não pode negar, porque você que está assistindo a testemunha. O Matheus, ele fala do Odete Reutemann 24 horas por dia. Vai lá, Matheus. Não, 24 horas por dia não. 24 horas por dia não. De vez em quando. Enfim, vamos lá. Boa tarde, Kaique, boa tarde, Murilo, Fabrício e Youngers no meu Brasil. Pois é, né? Que corridaça. Que corridaça. E há muito tempo, eu quero confessar uma coisa aqui com vocês, antes de começar essa questão dos destaques positivos e negativos da prova. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, um pequeno depoimento. Há muito tempo eu não vibrava com uma ultrapassagem de um piloto brasileiro. Assim, espetacular. Espetacular, corrida fabulosa. Bom, quanto aos meus destaques positivos e negativos da prova, o destaque positivo dessa corrida nos Hypercars foram a Cadillac, né? A Cadillac me surpreendeu, hein? Me surpreendeu muito e calou a boca de todo mundo. Deu aquele belíssimo cala-boca em todo mundo que estava falando. Quem não apostou na Cadillac, né? Pode ir para a fila para pedir desculpa, viu? Pro pessoal da Cadillac, viu? Pode ir para a fila pedir desculpa, porque os caras guiaram muito. Os caras guiaram muito, foram rápidos, foram constantes na corrida e na classificação. Fez um ótimo classificatório no sábado e fez uma corridaça ontem no domingo lá em São Paulo, Interlagos. E foi uma vitória muito merecida, discutível, né, do trio Alex Manato e Will Stevens, né? E a Cadillac me surpreendeu muito, me surpreendeu demais. Eu pensei, bom, o Cadillac 38 também, do Bumber, né? Tava a bordo, né? Tava com a faca e o queijo na mão para assumir a liderança em um determinado ponto da prova.
Ô, Matheus, você tá parece que dando spoiler das perguntas aqui, cara. Não dei spoiler, não. Eu nem sei o que você escreveu aí, então tá tudo certo, enfim. Então, assim, a Cadillac me surpreendeu muito, me surpreendeu demais, pelo ritmo, pela constância durante toda a prova, boa parte da prova, e meu destaque negativo, eu sei que foi por conta, né, do BOP, do balanço de performance, ok, tudo bem, mas meu destaque negativo não tem como falar. As Toyotas e as Ferraris, né, foram destaques negativos da prova, para pecar. Muito ruim. Muito Quais? ruim. Sim. Toyota e Ferrari. A gente vai falar da Toyota. Calma aí, a gente vai falar da Toyota. Que assim, vamos lá. Ele anda dando spoiler. O Matheus, assim, ele chega, ele já vai falar, ele fala as perguntas do programa inteiro em uma pergunta só. Brincadeira. Não, gente. Não. Calma. Tô brincando, Matheus. Não, é que assim, o Fabrício, Kaique e Murilo. Cara, eu nunca vi a Ferrari fazer um classificatório tão ruim. Tem um desempenho tão ruim. Mesma coisa a Toyota. Toyota o campeonato todo. Até agora você não viu a Toyota. Durante todo o campeonato no FIA West. Nem no Qatar, Imola, Spa, Le Mans, que era a grande chance da Toyota brigar pela vitória, jogou fora por conta do mecânico ter colocado a roda de maneira frouxa, a roda acabou soltando, e o Toyota 8 ter que dar a volta inteira na pista de laçar, que acabou detonando a coisa do Toyota. Ontem em São Paulo não existiu. Em Interlagos, a Toyota não existiu durante todo o final de semana. Eu acho que eu me arrisco a dizer que é um dos piores anos da Toyota nos últimos anos no FIA. A Toyota está atrasada. A Toyota está muito atrasada em questão de desenvolvimento. Está muito atrasada. A Ferrari, tudo bem, você pode dar um desconto. Os caras estão de barriga cheia por ter ganhado as 24 horas de demanda, ok, você pode dar um desconto ali, beleza. Mas a Toyota não. A Toyota está muito atrasada. Em termos de atualização do carro, está atrasada. Está muito atrasada. Atrasada mesmo. E muito. Muito atrasada mesmo. E isso é um problema terrível. Isso é um problema terrível que a Toyota tem que sanar. Sanar o quanto antes. Porque é impressionante. Toyota muito mal. Tomando um calor. Gente, durante boa parte da prova, a Toyota tomando um calor da Aston Martin. Do 007 e do 09, hein? Gente do céu. Eu vim pra crer isso, hein? Né? Inacreditável. Pois é. Irmãozinho, quais foram os destaques positivos e negativos da corrida? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Kaique, o nosso convidado especial de hoje também do Paddock Te Informa. Boa tarde também ao Matheus, nosso querido amigo também aqui do nosso portal da Young Racers. Boa tarde a você, Fabrício, que está como host também mais uma vez do nosso programa. E bom, boa tarde a você, amigo, amiga ligada em mais uma gravação aqui que está falando... Estamos tratando do assunto das 6 horas de São Paulo, que aconteceu nesse final de semana em Interlagos do FIA WEC. Bom, acho que o destaque positivo que a gente teve, na minha análise, foi propriamente, né, falando da LMP2 primeiro, dos hipercarros, foi propriamente a Cadillac que, né, surpreendeu nesse final de semana e, né, pegou, na verdade, desde a qualificação, né, ela que já tinha, né, feito a pole aí, todo mundo ficou, né, impressionado, assim como eu, e na corrida manteve o bom desempenho,
e venceu de ponta a ponta, se é que podemos dizer assim, né? Dominou, fez dobradinha, enfim, foi uma dominância total da Cadillac nesse final de semana. A primeira vitória também aí da Cadillac, se eu não me engano, aí no FIA WEC, né? Eu acho. E bom, e depois Nessa temporada, sim. Oi? Nessa temporada, sim, já que a Ferrari venceu todas as corridas até agora. Exato. E na LMGT3, claro, não posso deixar de anunciar que é propriamente o Dudu Barrichello, que, apesar da dificuldade, né, que teve durante essas 6 horas aí, largou na pole position, porém a gente conferiu que ele teve um enrosco, né, o outro, não ele, propriamente não era ele que estava pilotando, mas, né, o outro piloto que estava substituindo ele naquele momento, antes dele entrar no carro, teve aquele enrosco com o carro do Augusto Farfus lá, caiu, se eu não me engano, lá para 12º, mas depois que o Dudu também entrou, foi se recuperando e chegou ao pódio, que todo mundo ficou louco no final lá, faltando acho que 5 minutos, 10 minutos por aí de final de prova aí, que fez aquela ultrapassagem espetacular, 3 minutos, né? Enfim, então assim, foi... Nossa, eu assim como o Matheus, assim como o Fabrício, que também estava acompanhando lá, e o Kaique também, todos nós aqui estávamos, nossa, vibrados aqui depois que o Dudu fez aquela ultrapassagem espetacular para cima da Iron Dames lá, e foi um pódio espetacular, né? Até teve alguns narradores que falaram que o Rubens Barrichello ia chorar lágrimas, né? Ia chorar baldes de lágrimas com o pódio do filho aí do Barrichello, mas foi um pódio realmente emocionante para o Dudu, né? O primeiro pódio dele também em casa aí em Interlagos, né? Enfim, foi histórico, né? No FIA WEC aí da família Barrichello aí. E bom, eu acredito que esses sejam os destaques positivos. Claro que a Lexus também da LMGT3 também fez uma excelente prova aí, né? Vencendo essa na categoria da LMGT3, os carros da Corvette também. Enfim, o pessoal desse pelotão na frente aí que manteve o bom desempenho e conseguiu terminar numa boa posição. Mas para mim, a minha análise foi propriamente o Dudu Barrichello que fez uma corrida, vamos falar assim, de recuperação após o enrosco lá, né, no início da prova ali, algumas horas, nas horas iniciais, vamos falar assim, teve aquele enrosco e foi se recuperando e terminou no pódio aí, né, além, claro, da pole position, que foi, obviamente, histórica também, que ele conseguiu no sábado. Com certeza. Kaique. O que aconteceu em São Paulo foi algo sensacional, né? Algo que ninguém estava imaginando, principalmente pelo domínio da Ferrari. Pô, eram os 3 carros no alto patamar. Quando não era a Ferrari 50, era o outro. Aí tem mais a cliente ainda, que foi surpreendente, venceu as 24 horas de Le Mans com o Kubica, né? Pô, histórico. E toda a expectativa era para a Ferrari, só que simplesmente quando a FIA divulgou o BOP de todo o pessoal do grid, e, tipo, o pessoal olhou, a Ferrari vai apanhar esse final de semana. Foi o que aconteceu, né? Surpreendentemente, só vocês parar para analisar, a Ferrari perdeu para Peugeot. A Ferrari tomou um pau além da Aston Martin da Peugeot. Era o que eu tava zoando ali com meus colegas que também estavam lá em Interlagos, que se a Peugeot pegasse um top 5, era festa aqui no Brasil e só o brasileiro entende, né? E algo sensacional, lógico, pelo domínio da Jota também, que ficou devendo pra caramba desde o início da temporada, né? Depois daquele erro da dupla, né? Que não sei o que aconteceu, que simplesmente o Lin decidiu estampar a traseira do carro 38 ou 12 e foram lá e dominaram de ponta a ponta, aproveitaram o BOP e foram para frente e simplesmente vão aí tentar peitar a Toyota e a Ferrari, né? As 3, né? Porque são as 3 em alto patamar. E dizendo sobre a LMGT3, bom, domínio total da Lexus, eu acho que foi o único ponto positivo que a Toyota saiu ganhando, né? Até porque é uma equipe cliente,
né? E simplesmente dominar de ponta a ponta, e era algo que se pensar que, bom, só um safety car acabaria com as corridas da Lexus, né? E outro ponto também que eu queria destacar é a Aerodynamics, que simplesmente estão ali sempre enfrentando algumas dificuldades e que simplesmente chegaram aqui em São Paulo já ganhando experiência, porque eles já tinham testado, eu acho, se eu não me engano, 2 meses atrás aqui, e simplesmente estão ali disputando o pódio. E, lógico, mérito do Dudu, que não tem um carro de alto escalão, que é o carro de ponta, é sempre mediano. E, lógico que todo o mérito é do Dudu, porque ali os companheiros de equipe deles não é tão, assim, alto, melhores. Então, lógico, o cara tá em casa e ele mostrou serviço e a equipe sabia disso, por isso confiaram nele. E levou o pódio para casa, sensacional, é histórico, e peça para os Barrichello, né, pô, que isso, é algo incrível e sem palavras. Pois é, Matheus, você quer complementar? Sim, por favor. Destacar também, né, como o Kaique mencionou, a Zero Games na LMP3 e a Alex andou muito bem, muito bem. E sabe o que me chamou a atenção também na disputa de posição do Dudu com a Michelle Gattin? Com a Michelle Gattin foi dura. Ela endureceu a vida do Dudu Barrichello. Ela endureceu muito. Ela endureceu demais. Sabe? A ultrapassagem do Dudu foi fabulosa. Foi fabulosa. Num ponto improvável. A curva do Laranjinha é uma das coisas mais cegas do calendário do automobilismo mundial. O Laranjinha é a curva mais cega. É uma das coisas mais cegas do calendário. Não é fácil ultrapassar lá. Não é fácil. Muito menos. Não é fácil passar por dentro no Laranjinha, mais ainda por fora no Laranjinha. Sabe, o Dudu foi fantástico, foi fabuloso. Sabe, foi fabuloso, nossa senhora. Cara, aquilo ali eu vibrei pra caramba, cara. Se vocês vibraram lá em Interlagos, aí em São Paulo, eu vibrei daqui, meu. Tanto que eu estourei a garganta. Sabe? Foi uma manobra espetacular, esplêndida. Manobra do Dudu Barrichello. O Dudu foi corajoso. A gente também, e outra, a gente tem que dar um mérito também a Michelle Gattin, que tirou leite de pedra dessa hora deles, hein? Essa hora deles não era pra estar aí, não, hein? Não era pra estar aí. Não era. Essa hora deles, a Aerodynamics não era pra estar aí. E as meninas tiraram leite de pedra. Tiraram leite de pedra desse carro da Aerodynamics. É um carro, né, capenga, né? Tiraram leite de pedra e fizeram um ótimo desempenho. E assim, nossa, que manobra. E que corrida com as 6 horas de São Paulo. Eu me arrisco a dizer, Fabrício e Kaique, a manobra do Barrichello foi a manobra do ano no automobilismo até agora. Foi a manobra do ano. Do ano. Por fora no Laranjinha. Espetacular. Espetacular. Foi com a faca nos dentes, meu amigo. Foi a manobra do ano. Não sei se vocês concordam, não sei se vocês discordam. É com vocês aí. Uma coisa que eu gostaria de comentar é que, assim, não é porque é a casa do Dudu que os pilotos, na hora que ele estivesse no carro, iam deixar a coisa mole. Entendeu? Então isso é um ponto também. Mas, enfim, foi uma bela ultrapassagem. O pessoal, enfim, foi incrível. Foi uma corrida muito legal. Podemos passar para a próxima questão? Bom, como vocês analisam a corrida da Porsche e da Toyota? Essa, eu começo contigo, Matheus. Nossa senhora, hein? Eita misericórdia. Depois fala que eu ando com o Corvette Royce, não é pra vocês verem, né?
Situação, Brasil. Eita, vamos lá. Cara, a Porsche, né, performou bem, performou legal a Porsche. A Porsche conseguiu performar legal, conseguiu performar bem. Acho que foi a melhor corrida da Porsche, dos carros da Porsche, nos Hypercars. A melhor dela até agora. Junto com o Le Mans. Junto com as 24 horas de Le Mans. Porque Qatar foi uma vergonha, Imola foi uma vergonha, Spa foi uma vergonha, Le Mans e São Paulo, ótimos desempenhos. Então, assim, foi bom. Foi ótimo. Foi ótimo. Tá de bom tamanho. Poderia ter vencido? Poderia. Mas bobeou em determinados pontos da corrida. Por exemplo, o carro do Andy Lauer, do Michael Christensen. E do Michael Christensen. O Michael Christensen, tudo bem, ele é o filho do lendário, da lenda, do Tom Christensen e tal, mas, assim, ele é o elo fraco do carro 5 da Porsche. Entendeu? Ele é um elo muito fraco. O Porsche número 6, do Stray, do Kevin Stray, do Kevin Stray. O Stray é muito rápido. Mas, assim, ele é de vez em quando, ele é um fio desencapado, o Stray. Faz umas bobagens em momentos errados. Entende? Então, assim, a Porsche fez uma corrida boa. Fez uma boa corrida em São Paulo. Ontem em São Paulo. E sobre a Toyota, que você me perguntou, olha, misericórdia. Jesus Cristo. Que atuação horrível da Toyota. Foi horrível a atuação da Toyota. Horrível. A Toyota não existiu durante todo o final. A Toyota não existiu durante todo o fim de semana em Interlagos. A Toyota não existiu. Com muitas dificuldades. Olha, vou voltar ao que eu falei lá no início do programa. É a pior temporada dos carros da Toyota no Mundial de Endurance. É a pior. Pior mesmo. Cara, a Toyota não foi nem sombra. Do que foi na 6 horas de São Paulo no ano passado. Nem sombra, nem perto. Longe. Foi horrível, foi horroroso o desempenho da Toyota. Foi horroroso, foi péssimo. Foi muito ruim. Tomando canseira, mesma coisa da Ferrari. Tomando canseira da Aston Martin 09. Tomando canseira da Aston Martin 07. Atrás de... Gente, a Toyota atrás de Peugeot. Atrás de Peugeot, gente. Gente do céu. Gente, a Toyota precisa ali de uma varredura ali pra já. Que atuação horrível da Toyota. Como disse o senhor Omar, todo mundo odeia o Chris, trágico. Uma atuação trágica da Toyota. Trágica, lamentável. Horrorosa. E o Fabrício e o Gil são testemunhas. O Fabrício é testemunha. E olha que eu apostei na Toyota, hein? Para 6 horas de São Paulo, hein? Eu apostei na Toyota, hein? Olha, eu apostei na Toyota. Eu acreditava que a Toyota iria fazer barulho nas 6 horas de São Paulo. Nada. Horríveis. Uma atuação horrorosa da Toyota. Uma atuação horrorosa da Toyota. Pra lá do horrível. É a pior temporada de longe da Toyota. É a pior. Gente, a Toyota teve muito abaixo durante todo o final de semana. Em São Paulo. Muito abaixo mesmo. E o Fabrício é testemunha. De que eu falo, não, gente, a Toyota pode fazer frente. Eu falei, opa, a Toyota pode fazer frente. Nada. Coisa nenhuma.
Quebrei a cara. Quebrei feio a cara, né? Quebrei feio a cara, né? Mais uma pra minha conta, né? Que eu errei, né? Mais uma pra minha conta, né? Que eu errei. Enfim, vamos lá. Pode seguir aí, Fabrício. Vai lá, irmãozinho. Não, como o Matheus bem disse aí, a Toyota, né, foi muito mal nesse final de semana. A gente mesmo, claro, não só o Matheus apostava, acho que, né, a maioria do pessoal apostava também na Toyota para ter um desempenho superior nessas 6 horas de São Paulo nesse final de semana, porém não mostrou as cartas, né, para que veio e enfim, então foi um desempenho bem abaixo do esperado da Toyota. Ao contrário da Porsche, a Porsche, na minha análise, foi até que bem. Até, né, concordo com o que o Matheus também tinha falado que poderia ter vencido, mas na minha visão, acho que a Cadillac estava, nesse final de semana em específico, estava um pouco mais superior do que a própria Porsche. Então, acho que, assim, mesmo com as chances aí, acho que a Cadillac ainda assim conseguisse sobressair sobre a Porsche. Estava, né, desde a qualificação, a Cadillac já tinha mostrado que, né, tava forte, veio forte, né, a Porsche tava, né, tá bem, né, tava bem, porém a Cadillac tava já em outro nível, assim, e manteve esse desempenho para a corrida, mas a Porsche foi bem, só que a Toyota, né, como eu falei, e o Matheus bem comentou aí, foi muito abaixo também do esperado mesmo nesse final de semana, assim como a Ferrari também, né, eu não comentei ainda sobre a Ferrari, mas a Ferrari também foi muito mal nesse final de semana, e enfim, então assim, foi tanto a Ferrari quanto a Toyota, nesse final de semana, nas 6 horas de São Paulo, não mostrou muito desempenho, não. Bem abaixo do esperado, abaixo das Peugeots, como a gente já deu risada, já comentou aí. Então, foi bem mal nesse final de semana as Ferraris, as Toyotas, né? As Ferraris que estão liderando o campeonato aí, mas nesse final de semana não foi bem, não. Atrás das Peugeots, né? Enfim, então desempenho bem abaixo aí, mas a Porsche manteve, na verdade, o desempenho bom ali e terminou ali na classe ali da LMP2 nas terceira e quarta posições aí. Mas, na minha análise, a Porsche foi bem, a Toyota foi bem abaixo. Vai lá, Kaique. Ah, o que dizer, né, da Toyota, pô. Eu acho que o melhor momento deles foi o quê? O TL3, né? Foi o único momento que eles fizeram a volta rápida e apareceram, pô, tô aqui, rapaziada, tô aqui, existo. Só que chegou na corrida, sumiu. O BOP, lógico, foi a parte fundamental, só que é aquilo, né? Endurance sempre surpreende e simplesmente a Toyota não entregou nada, não apareceu em momento nenhum. A maioria das vezes estava apanhando durante a corrida toda, né? Como eu bem comentei, bom, pelo que eu notei no começo da corrida, eles foram ultrapassados pelos dois carros da Aston Martin, né? Que é surpreendentemente os piores carros do grid, né? É surpreendentemente que depois de Le Mans a Aston Martin mostrou as caras, né? Marcaram até pontos, né? Passaram para a questão do Hyperpole e ainda pontuaram Le Mans e simplesmente mostraram a cara em São Paulo, né? E é algo assim assustador, né? Porque a Toyota sempre, né, mostrou a parte dominante dela, só que chegou o ano passado para cá, ela meio que já começou a dar uma decaída, né? Apanhando um pouquinho para a Ferrari, algo que a gente não esperava desde 2023, desde a estreia da Ferrari. Então, é assim, não dá nem para explicar o que está acontecendo com a Toyota. Então, pô, não dá para entender. E sobre a Porsche, fizeram mais que a obrigação, né? Entregaram o que podiam. É lógico que quando começou a corrida, lógico que assim que o 12 perdeu a liderança, né? A Porsche tomou o controle. Eu até achei, pô, a Porsche vai embora. Só que aí, né? A Porsche e a Jota estavam ali disputando frente a frente. Então a Jota tinha mais performance, tinha mais pneu e foram embora e dominaram para frente, né? Terminaram com os dois carros no top 5, se eu não me engano. E já ajuda bastante no campeonato, né, pô? Que isso. A Porsche quer mais chegar na frente da Toyota e, né, meio que assustar um pouquinho a Ferrari, né? Porque a Ferrari tá com mais elenco e
eu imagino a cabeça do Stré, né? Porque o Stré tá passando algumas raivas aí fora da WEC, faz um tempinho já que ele tá com sangue nos olhos, só que não tá conseguindo mostrar isso pro público, né? Vamos esperar o que vem pela frente, né? Pois é. Bom, vamos passar aqui para a nossa próxima questão. Eu quero perguntar para vocês qual equipe que deixou a desejar. Começo contigo, irmãozinho. Bom, claro, acho que as equipes, né, falando, claro, obviamente, da Hypercar, né, da LMP2, acho que, cara, como a gente já debateu aqui, já deu uma prévia aqui, para mim, acho que foram as Toyotas e as Ferraris. Foi um desempenho bem abaixo do esperado aí, enfim, a Toyota terminando aí na 14ª e 15ª posição, ali entre as Aston Martin ali, né, um pouco à frente terminou as Ferraris, então foi tanto a Toyota como as Ferraris, acho que foi bem abaixo do esperado, né, a gente esperava mais para esse final de semana, né, Interlagos e, enfim, mas, né, como eu falei aquela hora também, as Ferraris estão liderando o campeonato de, né, aí tanto de pilotos como de construtores aí da WEC, então a gente esperava um desempenho superior das Ferraris, mas como a gente viu, as Cadillacs superaram, as Porsches manteve ali o bom desempenho, enfim, então as Ferraris acho que decepcionaram e a Toyota também, que foi acho que a principal que a gente esperava aí também para mostrar um desempenho, também foi bem abaixo aí. Vai lá, Kaique. O que falar, né? Sem dúvida nenhuma é a Toyota, né? A Toyota deixou muito a desejar, né? Como bem falei, eles só apareceram ali para fazer a volta mais rápida no TL3 e só que chegou na parte da classificação, não passaram, não apareceram e chegou na corrida também não apareceu, tomaram um esculacho durante a corrida toda e é aquilo que eu fiz uma piada esse final de semana, né? Pô, o Buemi priorizou mais a Fórmula E, só que ele também apanhou. Então, acho que, para mim, na minha opinião, eu acho que, né, questão que ele apanhou na Fórmula E também, mas eu acho que ele apanharia menos que na WEC, né, esse final de semana. E, sem dúvida nenhuma, a Toyota deixou muito a desejar. Era o máximo, assim, uma etapa para meio que ver, né, já que a Ferrari se lascou com esse BOP, deveria ter um alto destaque, assim, pelo menos uma Toyota, né, já que surpreenderam bastante o ano passado. Então, a Toyota deixou muito a desejar. Pois é. Vai lá, Matheus. Vai lá. Não, desculpa, é porque tava uma barulheira aqui, mas perdão, problemas técnicos aqui. Bom, olha, quem deixou a desejar, né? Ai, Jesus Cristo. Ai, que pancada. Misericórdia. Cara, eu vou chutar o pau da barraca sem cerimônia, bicho. Sem a menor cerimônia. Pra mim, Ferrari e Toyota. As duas equipes muito mal. Toyota horrorosa. É pior. Nossa, cara. Horrorosa. Muito abaixo. Não existiram durante todo o final de semana. Não existiram mesmo. Nossa, uma corrida vergonhosa da Toyota. Vergonhosa das Toyotas. Vergonhosa, uma vergonha. Essa é para deletar, apagar, falar assim, ó, vamos reformular, vamos começar do zero. É uma temporada muito abaixo, muito horrorosa da Toyota, nesse ano de 2025 do FIA-WEC. E assim, sobre a Ferrari também foi muito abaixo também. A Ferrari também ficou devendo. Criou-se uma expectativa muito alta pela Ferrari, né, pelos dois trios oficiais da Ferrari. A coisa não aconteceu para os italianos, não aconteceram.
A melhor Ferrari foi Robert Kubica, o IFEA e o Philip Hansen. Foi a melhor Ferrari, gente. Foi a melhor Ferrari. A Ferrari de fábrica. Ferrari satélite. Foi a melhor Ferrari. Coincidência, né? A Ferrari cliente venceu as duas Ferraris principais de novo, pela segunda vez seguida. Pois é, Caio. Pois é. Então, as últimas corridas da Ferrari, as duas últimas corridas oficiais da Ferrari, são assustadores. O Pierre Guy de Le Mans estava com uma liderança tranquilíssima. Estava soberano. Estava nadando de braçada para vencer as 24 horas de Le Mans. E cometeu um erro grosseiro na entrada do box, lá em Lassarte. Em São Paulo, ele ainda precisa ter punição ainda. A Ferrari tem punição ainda. A Ferrari número 51 tem punição ainda durante a prova. Então, assim, Toyota e Ferrari foram muito abaixo. Com corridas trágicas. Horrorosas. Filme de terror, literalmente. Filme de terror. E antes eu quero passar a bola aqui para vocês aqui. Quero jogar um contra-ataque aqui para vocês. Primeiro contra-ataque da semana. Né? Primeiro contra-ataque da semana. Vocês viram a existência da Alpine também? Eu não vi a Alpine não, hein? A Alpine muito mal também. Outra também, hein? A Alpine mal demais. Horrorosos. A Alpine foram horríveis também, andando lá atrás. Eu posso dizer que eu vi a Alpine. Eu literalmente vi a Alpine passando no S do Senna. Só isso. Não, eu vi a Alpine passando na reta, eu vi a Alpine passando pelo autódromo, eu vi a Alpine. Literalmente. Ele pergunta se a gente viu. Pô, você também viu, Matheus? A Alpine estava na TV. Não, eu vi Todos nós vimos a Alpine. Não, se vocês viram, como vocês viram a corrida da Alpine, na verdade. Corrida da Alpine, né? Porque a Alpine não existiu. Eu vi sentado, Matheus. Eu vi a corrida sentado. Não. Se vocês viram, alguém mencionar a Alpine, né? Não, eu sei. Eu tava brincando. Só pra gente dar uma descontraída. Bom, não sei, eu tô tranquilíssimo. Uma corrida, a Alpine andou bem. Eu, pelo menos, acho. Mas poderia ter feito mais. Tá, tudo bem, a Alpine foi bem, mas poderia um pouquinho mais, né? Inclusive, a gente pode passar para a próxima questão daqui a pouco. Pode. Só rapidinho. Então, assim, gente, a Alpine também, a Alpine 36 foi bem, mas a Alpine 35, misericórdia, ficou pelo caminho, gente. Uma corrida horrorosa do Alpine 35. Aliás, a corrida das Alpines foram discretas, eu diria. Discretas, sem ritmo nenhum, sem ritmo algum. Aquele ritmo é mais do mesmo em Lassarte, em Le Mans. Se a gente for parar para pensar. Entendeu? Mais ou menos, foi, cara, sem ritmo nenhum. Mas tiveram equipes que foram piores do que a Alpine. Sim, tudo bem, mas a Alpine... É um ponto. A gente não pode falar que a Alpine na Fórmula 1 é a mesma da WEC. Não, mas obviamente. O motor da Alpine é o GP2, tá? E era o que eu tava zoando esse tempo atrás, que capaz do motor da Alpine do Hypercar andar melhor que esse carro da Fórmula 1. Isso eu acho também. Também.
A Alpine não é, assim, na Fórmula 1 a Alpine não tá andando bem. É um fato. Agora, dizer que a Alpine no Endurance não tá andando bem também, eles estão andando considerável, mas não estão andando ruim. É que assim, a Ok. expectativa era alta para Le Mans, né? Colocaram muita expectativa para pelo menos a Alpine conseguiu pelo menos um pódio. A performance da Alpine estava assustadora em Le Mans. E chegou nesse final de semana, eles falaram: pô, eu acho que a Alpine vai aparecer no final de semana. E simplesmente não apareceram, né? Eis a Na questão verdade, da performance. vai lá, desculpa, Kaique. É porque assim. É que assim, o tempo tá ficando curto e a gente pode passar para a próxima questão, só pra gente não ficar alongando muito a Alpine. Tá, não, beleza. É porque assim, que assim, o desempenho em Spa, Kaique, o desempenho da Spa tava assustador, tava rápido, os caras estavam rápidos lá. Por conta disso, criou uma expectativa muito alta para as 24 horas de Le Mans, que não existiu. O desempenho da Alpine não existiu aqui, em Le Mans. Interlagos foi um desempenho ok. Pois é, podemos passar para a próxima questão? Todos vocês responderam essa questão que eu passei aqui. Bom, como vocês analisam a corrida do trio feminino? Essa, eu começo contigo, Kaique. Olha, o que falar da Aaron Demes, né? É aquilo que eu tinha comentado no começo do programa. A Aaron Demes testou aqui, fez alguns testes aqui lá em Interlagos para já se aquecer, trazer uns dados, adaptar, né, antes da etapa principal. E simplesmente vieram fortes, né? Mostraram o serviço ali, o serviço da largada, que foi para mim sensacional. A ótima performance do carro da Porsche também, que geralmente deixa um pouco a desejar desde o ano passado que eu venho acompanhando a Aerodynamics. Então, assim, fica uma dor, né? Eu acho que a maioria, assim, que é fã da Aerodynamics, estava torcendo pelo pódio, viu a luta da Getting, né? Ainda mais depois que passou em Le Mans, né? Um negócio assim. Corrida. Então, sobrava tempo, né? É óbvio que a defesa da Getting foi sensacional, mas Dudu tinha mais performance. Então, pô, para mim é uma corrida, sim, para a equipe é dolorosa, mas em questão de resultado é muito bom. Pois é, vai lá, Murilo. Não, exatamente. Bom, é que assim, a Iron Dames é uma equipe também, obviamente, feminina, então tem toda essa questão aí, de ser uma coisa impressionante, de ter uma torcida maior por elas também, né? Mas a gente que é brasileiro, a gente, né, foca um pouquinho mais principalmente quando o Dudu tá disputando, né? Então, nossa, disputar um pódio ali, ainda mais com uma mulher, né? Então, assim, é uma coisa, né, impressionante. Mas a gente, claro, obviamente, tem que reconhecer, né, todo o trabalho aí da Aerodynamics. É uma equipe que tá, assim, como posso falar assim, se reconstruindo também ali na LMGT3, então tá conseguindo esse bom desempenho. Nessa corrida, apesar de não ter pego o pódio, né? Assim, pra gente é felizmente, né? Por causa do Dudu. Mas infelizmente por elas, eu falo assim, fez um excelente trabalho, né? Apesar de não ter pego o pódio aí, mas fez, cara, um final de semana muito bom nessas 6 horas de São Paulo, nesse final de semana em Interlagos, cara. Terminou ali na 4ª posição, conseguiu um bom desempenho. Então, elas estão mostrando um bom desempenho e é isso aí, né, cara? Vamos ver agora nas próximas corridas se continua também, né, nesse desempenho aí que elas estão brilhando aí na categoria, né? Então, é isso aí. É verdade. Vai lá, Matheus. Olha, o desempenho da Iron Games foi excelente. Excelente com o 4º lugar. Não era para a Iron Games estar ali na LMGT3, não era. Não era. Tinha carros mais rápidos do que a Iron Games em Interlagos, né?
E as meninas andaram muito. Elas andaram muito, principalmente Michelle Garza. Né? O que essa menina mandou, o quão essa menina joga duro para defender posição. Ela jogou duro mesmo, ela jogou pesado. Dentro da regra. Dentro do regulamento, dentro das diretrizes da FIA. E uma outra coisa também, outra coisa que me chamou a atenção dos Nintendo Games, o qual elas estavam rápidas. Sabe? O qual elas estavam rápidas, constantes. A punição, né, também pelo carro da Aaron Dennis. Arrebentou a corrida delas? Arrebentou. Fato é que arrebentou. Né? Fato é que arrebentou. Se não fosse por isso, elas poderiam estar na briga da vitória junto com a Lexus, hein? Poderiam estar na briga da vitória junto com a Lexus. E numa dessas a gente não poderia nem estar comentando o pódio do Dudu. Olha como são as coisas. Né? Então assim, o desempenho da Aaron Dennis, excelente, excepcional. E eu quero, antes de eu passar a bola para vocês, quero deixar um outro contra-ataque aqui para vocês. Um outro contra-ataque maroto. Para você, Murilo, para você, Kaique e Fabrício. Como vocês viram? Aliás, vocês viram a McLaren? Ela prometeu. A McLaren, há muito tempo, a McLaren United Autosport está prometendo mundos e fundos. Não está entregando nada, hein? Sabe? Fez uma ótima primeira corrida do ano no Qatar. Foi mal em Imola. Foi mal em Spa. Foi mal em Le Mans. Foi mal ontem em São Paulo. Sabe? A McLaren United Autosports, mal demais, hein, gente? Mal demais. A coisa não tá andando. Tem um foguete nas mãos, né? Prometeu-se mundos e fundos para essa temporada. Até agora nada, hein? Até agora nada da McLaren. Deixa a bola com vocês, né? Se vocês viram a McLaren aí, por favor, porque eu não vi a McLaren, hein? McLaren eu não vi nada na LMGT3, hein? Prometeu-se mundos e fundos, nada. Horríveis. O desempenho dos carros da McLaren no United Sports. Bom, podemos passar para a próxima questão, pessoal. Meu filho, tem um contra-ataque aí. Não foge do contra-ataque, não. Eu não vou, Matheus, eu estou aqui para apresentar. Eu não vou, esse contra-ataque eu não vou. Esse contra-ataque eu não vou responder. Eu respondo. Deixa para os dois ali. E para você. Então. O que fala do United, né, velho? Lógico, o elenco desse ano, assim, não é aquele elenco que a gente tinha o ano passado, né? Como o Nicolas Costa, tinha alguns pilotos que também era bom, mas esse ano, meio que a McLaren, para a parte de GT, eles estão meio que a passeio, na minha opinião, claro. Eles estão a passeio para processo no Hypercar no futuro, né? Eles estão ali, né, planejando, que eu tô até ouvindo que estão interligando com o Fernando Alonso, já que o Fernando Alonso está desligado desse projeto do Valkyria, né? Que o Lawrence Stroll não deixou tocar no projeto e o Alonso queria muito. Então, é aquilo. A United, ela não mostra muito resultado em GT. Na minha opinião, eles demonstram mais em LMP2, né? À toa que venceram as 24 horas de Le Mans no ano passado. Sim, deveu muito esse ano, mas deveria ter vencido, sim. Então, é aquilo. A McLaren, para mim, em GT, tá a passeio. Não se mostra uma equipe de alto escalão. Tudo bem que tem um ex-piloto BMW ali, o Gelael, né? Se não me engano, fala assim. Então, tá assim, a passeio, figurante mesmo, fazendo o que pode, apresentando pódio, fazendo pole, fazendo o que dá ali, ó, suficiente para o GT. Certo. Vai lá, irmãozinho.
Não, exatamente. E, assim, como a gente já tinha falado também da Alpine, a gente, né, rebateu essa bola também, a Alpine é assim, na Fórmula 1, ela tá mal, certo? Aqui no WEC, ela tá mostrando desempenho até, né, a Alpine. A McLaren é ao contrário. A McLaren tá mostrando, né, desempenho superior, dominando a temporada de Fórmula 1. E aqui na WEC, na LMGT3, tá, tá lá embaixo, né? Totalmente é o reverso da Alpine, né? Então, nesse final de semana também a McLaren aí da United de Autosport foi assim bem abaixo também do, né, do esperado. Aí terminou ainda assim ali na oitava, na nona posição ali da LMGT3, mas é um desempenho bem abaixo mesmo do que se espera aí do projeto da McLaren. Claro que, né, como o Kaique também rebateu essa bola aí, né, provavelmente eles estão focando mais para frente nos anos próximos aí para entrar na LMP2, na categoria principal aí da WEC aí nos hipercarros. Então, né, na LMGT3 pode ser que eles estão deixando um pouco de lado, assim, estão participando, né, obviamente, mas o foco maior, acredito, eu até concordo com o que o Kaique também disse, o foco deles claro, para os anos que vão vir aí, nos hipercarros da LMP2. Então, acredito que eles estão, o foco maior seja na principal categoria aí da WEC. Certo. Bom, passando aqui para a nossa próxima questão, como que vocês analisam a corrida da Ferrari? E ela foi e qual foi o ponto para a Ferrari perder a vitória? O ponto crucial para a Ferrari perder a vitória? Começo contigo, Matheus. Bom, vamos lá. Ferrari, como eu falei no início do programa, né? A Ferrari não existiu. As duas Ferraris oficiais não existiu nessas 3 horas de São Paulo. Não existiu. Sem desempenho. Por conta também da questão do balance de performance. Ok. Mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa. A Ferrari vem dominando essa temporada 2025 do WEC, mas é um desempenho muito abaixo. Muito abaixo do que ela vinha performando nas outras etapas do Campeonato Mundial de Endurance. Em São Paulo foi a pior atuação da Ferrari no ano. De novo em São Paulo. De novo. Foi no mesmo molde do ano passado. No mesmo molde do ano passado. A Ferrari, nesses 2 últimos anos em São Paulo, muito mal. Muito mal, discreta, pouco aparecendo nessas 6 horas de São Paulo. Assim, é complicado, cara. Complicado. O desempenho da Ferrari foi muito complicado. Foi terrível. Foi tenebroso. O desempenho da Ferrari foi tenebroso. Foi tenebroso. E São Paulo, Fabrício, tem uma altitude de 780 metros acima do nível do mar. Então, isso pesou também para o mau desempenho da Ferrari. Da Ferrari em Interlagos. Um mau desempenho. Eu acho que isso não pesou. Eu acho que o que pesou foi o BOP mesmo. Então, o BOP e também, né, a questão da pista também começou. A pista não estava tão abrasiva assim, né? A pista não estava abrasiva assim ontem em Interlagos, mas tem um porém. Tem um porém. A Ferrari fábrica, a Ferrari satélite, né? O número 83 do Kubica, do Ifeyer e do Phil Hansen, foi a melhor Ferrari. E de novo na frente das duas oficiais, dos 2 carros oficiais da Ferrari. Isso é preocupante. Isso é preocupante. De novo a Ferrari andando mal em São Paulo. Os 2 carros oficiais da Ferrari andando mal de novo. Mal de novo. Pelo 2º ano seguido.
Tudo bem, tem a questão do balanço de performance, o BOP, o balanço de performance, ok, mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Isso é algo muito assustador. Esse desempenho da Ferrari foi muito assustador. Esperava mais da Ferrari. Pelo menos ali, a Ferrari pelo menos tinha que brigar top 10. Pelo menos top 10. Pelo menos top 10 para minimizar danos. Não vai acontecer. Perdão te cortar, mas eu acho que isso é muito da configuração do carro. Sim, tudo bem, Fábio, mas... eu acredito que a Ferrari não tenha a configuração perfeita para andar em Interlagos. Eu acho que a Ferrari precisa resolver alguns problemas para andar em Interlagos. Sim, tudo bem, mas a questão também, Fabrício, a questão também da Ferrari também é que, assim, a Ferrari não consegue... como é que eu posso dizer também? A Ferrari não conseguiu se encontrar durante todo o final de semana. Não, a coisa não encaixou também. Sabe? A coisa não andou. A coisa não andou, não foi pra frente. Entendeu? A coisa não andou. Mas, Matheus, se a Ferrari não tem um carro para andar em Interlagos, como é que a coisa vai para frente, Matheus? Me desculpa, Fabrício. Não tem lógica. A Ferrari não, se a Ferrari não tem um carro, é que nem eu ter. Eu vou fazer um comparativo besta aqui. É que nem eu querer competir a pé com uma Ferrari. É que nem eu querer competir a pé com uma Ferrari. Mas, Fabrício, olha só. Cara, eu sou um ser humano. O carro, ele é uma máquina. Como, Matheus? Não dá para entender. Não é assim. Não, mas olha só. Não é, porque a Ferrari, não sei o quê. Não. A Ferrari não tem um carro para andar em Interlagos. Bom, tudo bem, ela não tem. Agora, querer tirar leite de pedra é que nem o Bortoleto chegar amanhã e falar que ele quer vencer. Ele quer vencer. Não, Fabrício, aí você apelou. Não, aí você apelou. Não dá para ele vencer com uma Sauber. É que nem o Gasly. É que nem o Gasly. Ó, vamos dar um exemplo. É que nem o Gasly chegar amanhã e falar: não, eu decidi que eu vou andar que nem maluco, que eu vou extrair tudo desse carro e quero tentar brigar pela vitória. Não dá, cara. Ok, Fábio, ok, mas a questão, top 10 ali, ou melhor, top 10 daria para a Ferrari pegar. Pelo menos top 10. Top 10 no mínimo. Isso eu concordo, mas a Ferrari já venceu todas as corridas no WEC até agora. A Ferrari venceu todas as corridas. Eu acho que, eu acho que estava na hora já da cadeia. Eu torço para a Ferrari, todo mundo sabe, não nego, mas, poxa vida, estava na hora de outra equipe vencer. E a Cadillac fez isso muito bem. Então foi muito bom para o campeonato, porque a Ferrari ia acabar o campeonato em Interlagos. Sim, concordo. Mérito da Cadillac. Cadillac foi muito competente. Eu posso passar para os meninos? Pode. Vai lá, Murilo. Não concordo plenamente. Foi um desempenho realmente bem abaixo da... Por que vocês dois estavam dando risada? Não. A forma como você analisou. Então, assim, foi um desempenho... Comparado a uma Ferrari, não dá também. Entendeu? Mas tudo bem. Enfim, do mesmo jeito, a gente não pode negar que a Ferrari realmente foi bem abaixo do esperado nesse final de semana nas 6 horas de São Paulo. A gente, obviamente, esperava, pelo menos, como o Matheus falou, um top 10 da Ferrari. A Ferrari que, tá dominando de ponta a ponta essa temporada, como o Fabrício disse, venceu todas as etapas até aqui, foi muito bom, obviamente, para o campeonato, como a gente já comentou aqui, mas assim, nesse final de semana em específico, a Ferrari foi muito mal, e a Ferrari satélite, como a gente comentou, do Kubica aí, enfim, desses pilotos aí, a Ferrari amarela, terminou novamente à frente das Ferraris oficiais aí da equipe. Então,
mesmo assim foi um desempenho bem abaixo. A única também, né, a própria Ferrari aí, satélite, foi a única que terminou também no top 10, ela terminou na 8ª colocação, então pelo menos ela terminou ali, né, dentro do top 10, mas as outras foram totalmente abaixo ali, né, tanto que terminou ali em P11 e P12, né, as outras duas Ferraris. Então foi bem abaixo, mas, né, como a gente já comentou, concordo com o Fabrício também, a Ferrari também, para esse circuito, não tem carro, né? Vamos falar assim, não tem setup bom para poder competir, né? A Cadillac, né, veio forte também para esse GP, a Porsche, enfim, todas as equipes aí de frente aí, mas a Ferrari nesse final de semana não foi muito bem. E claro, né, a gente comenta, obviamente, não foi bem por causa também do balanço aí de performance, né, do PLP, enfim, dessas coisas aí, mas nesse final de semana não, infelizmente, não mostrou desempenho aí. Sim, vai lá, Kaique. A Ferrari literalmente não tinha setup, não tinha performance no final de semana, eles sobreviveram com o que tinha. É aquilo, diferente da Fórmula 1, que eles simplesmente existe um problema no carro, o carro tá lento, só que eles simplesmente pegam o abandono. No Endurance é diferente, eles pelo menos mantêm pelo menos um carro na pista para não vão conquistar nada, não vão ganhar nada, mas vão ganhar mais dados, vão ganhar mais experiências e dados para a etapa seguinte. Então, a Ferrari deixou muito a desejar. Era esperado que eles pelo menos tentassem ali pelo menos um pódio, não vencer. É óbvio que todo fã da WEC nessa temporada tá torcendo para a equipe finalmente vencer, né? Uma equipe diferente. Então, como foi lá em Le Mans, né? Simplesmente a Jota bateu de frente com a Ferrari, fez a pole position, mas chegou na curva 1, a Ferrari foi lá e foi embora. Então é um pouquinho complicado. Vamos esperar aí pela frente. Então é lógico, a Cadillac vai sair sorrindo, né? Vão sair com um sorriso no rosto, até porque em comparação da WEC e da INSA, lógico que uma é cliente e a outra é marca. A Jota estava devendo muito, né? Eles iam começar a temporada como líder, só que por conta daquele vacilo dos dois carros durante a dobradinha, entregaram as vitórias para a Ferrari, então eles demoraram a performar. Uma questão de performance, então tinha um bom elenco, né? E algo que eu acho muito estranho, só para complementar, que eu acho esquisito, simplesmente o carro 12 da Jota andar mais que o 38, né? Simplesmente o elenco do 38 e o do 12 são bons, mas só vocês pararem para pensar, o 12 e o 38, a performance assim de diferença de tempo é totalmente tipo, esquisita, sabe? Enquanto o 12 estava lá na frente tomando a distância, o 38 estava quase apanhando pro Porsche. Então, pô, é algo assim estranho, né? Mas ao mesmo tempo é bom, até porque eles levaram a dobradinha, né? Não estão no top 10 do campeonato de pilotos, mas estão aí em busca. Então, vamos ver o que tem pela frente e é isso aí. Bom, passando aqui para nossa próxima questão, como vocês analisam o pódio de Dudu Barrichello e a corrida de Augusto Farfus? E ambos poderiam ter vencido em suas classes? Começo contigo, o Kaique. Bom, vamos começar pelo Farfus, né? Já que a gente já começou bastante do Dudu. Vou começar pelo Farfus, que tecnicamente para a temporada da WEC está deixando muito a desejar desde o começo da temporada. É algo muito esquisito, onde eles começaram dominante o ano passado, venceram em Imola, mostraram que tinha dominância, só que chegou nessa temporada simplesmente o carro do Farfus não tá performando, não tá andando, como ele comentou pós-corrida que o setup tinha performance, tinha desempenho, só que o carro simplesmente não aceitou nada, como se estivesse ali a passeio, né? Fora que junto ao Farfus tinha o Ibrahim, né? Como convidado, com certeza, pelo Farfus. Então, deixou muito a desejar por mais um ano. O ano passado foi a mesma coisa. A falta de performance, dessa coisa de perder para o carro do Rossi, né? Os dois são carros bons,
só que em questão de resultado, o carro do Farfus está deixando muito a desejar, e pelo que eu vi no campeonato, estão em último lá, bem abaixo do esperado, então é algo assim estranho de se ver, até porque tirando a WEC, o campeonato da INSA e o campeonato de GT com a participação do Farfus está melhor que da WEC, simplesmente melhor. Tanto que o Farfus venceu às 12 horas, eu esqueci a etapa, mas eles venceram no começo do ano, venceram as 24 horas de Nürburgring, foram para o pódio. Coincidência, no mesmo dia que o Farfus foi ao pódio, venceu as 24 horas de Nürburgring, o carro dele lá na INSA venceu a etapa de Oxenglin, se eu não me engano, uma coisa assim, não vou lembrar a etapa, mas é totalmente esquisito. E sobre o Dudu, é aquilo que eu já tinha comentado no começo. O carro dele não é bom, isso é uma verdade. Então, o pessoal pode chegar agora e falar: o Dudu tem carro. Sim, o Dudu tem carro, só que a performance do carro do Dudu é totalmente diferente do Aston Martin azul. Eu até mesmo acho que o Aston Martin azul anda mais que o verde, assim, de questão de ver os dados em si. Então, a questão dos companheiros de equipe também do Dudu deixam muito a desejar. Então, foi uma forma assim surpresa, até porque, lógico, o Dudu tinha, né, vontade de ir ao pódio, né, algo que já estava devendo desde Spa, né, desde que ele tinha se classificado, se eu não me engano, em terceiro lugar. Perderam, né, por conta de performance. Então, Dudu conhece bem a pista, então não é à toa que a equipe confiou muito nele, né, como eu vi entrevista pós-corrida, né, que os pilotos confiaram muito nele porque ele conhece muito bem a pista, sabe os segredos, sabe onde atacar, onde defender, e por isso que ele finalizou. Então, é aquilo que ele brincou no final, né, quando ele parabenizou a torcida torcendo por ele, chamando o pai dele, que ele não sairia de São Paulo sem o pódio, e foi o que ele fez, e de forma surpreendente na reta final, quando quando ele voltou na parte final do stint dele, se eu não me engano, ele tinha caído para 12º e simplesmente estava ali em 10º, daqui a pouco 8º, e simplesmente em questão de minutos, parte final, ele estava ali brigando pelo pódio e foi para cima e atacou e mostrou que tinha a oferecer. E a ótima conquista também do Brasil, até porque é o primeiro pódio do Brasil na temporada, se eu não me engano. Então, é algo muito interessante de se ver. E o Dudu tem muito a progredir, né, pelo restante da temporada. Sim, vai lá, Matheus. Bom, vamos lá. Vamos começar sobre o Augusto. Né? A BMW 31 do Augusto Farfus, do Yasser Charvin e do Pedro Ebrahim. Bom, vamos lá. Assim, BMW do Augusto Farfus, do Pedro Ebrahim e do Yasser Charvin, desempenho horroroso. Desempenho muito ruim. Muito ruim. No mesmo molde do ano passado. No mesmo molde do ano passado. Não existiu. Não existiu. O melhor momento ali da BMW, da BMW 31, do Augusto Farfus, do Pedro Ebrahim e do Yasser Charvin, foi o momento que o Augusto Farfus entrou na pista, teve troca de piloto, com o Augusto Farfus na pista, foi o melhor momento, tanto é que ele toca no Aston Martin número 10, né, com o Raciclo, o Raciclo estava a bordo do Aston Martin número 10, ele dá o toque no Raciclo. Para mim era passível de punição, sim. Não foi toque de corrida. E assim, o Augusto Farfus teve um desempenho, assim, um bom desempenho do seu stint. Mas o carro tá ruim. O carro não consegue, o carro não tá conseguindo ir para frente. Não tá conseguindo ir para frente em momento nenhum nessa temporada. Aliás, só conseguiu ter uma boa performance no Qatar. Não podemos esquecer, Qatar com terceiro lugar. Na MGT3. Que Augusto Farfus foi pódio lá na primeira corrida do ano no Qatar. Nos 1.802 quilômetros lá no Qatar no início do ano. Foi o melhor desempenho da BMW do Augusto Farfus. Depois disso, só morro abaixo. Mal em Imola, mal em Spa,
mal em Le Mans, muito mal em Le Mans, foi horrível em Le Mans, mal ontem em São Paulo, muito mal de novo, pelo segundo ano seguido, a BMW muito mal, muito ruim. A BMW não existiu nessa corrida em São Paulo, na cidade de São Paulo, não existiu. O coitado do Pedro Ibrahim tentou fazer alguma coisa, mas o coitado tentou tirar tudo mais um pouco, não conseguiu. Entendeu? Tentou. Para a estreia, o Pedro Ibrahim, para a estreia, não tá mal, longe de estar ruim. Verdade. Longe de estar ruim. Até pelo menos o Pedro Ibrahim que se salvou aí desse trio aí. Até que se salvou. Porque o Yasser Charin e o Augusto Farfus, muito mal. Muito mal mesmo. Muito mal mesmo. O Pedro Ibrahim tentou fazer alguma coisa, é o que se salvou do trio aí. É o que se salvou dos três aí, é o que se salvou. Agora, Farfus e Yasser Charin, misericórdia. Atuações horríveis. Atuações horrorosas. Trágicas. Então a BMW, mal. Mal demais. De novo. E ficar atrás do BMW do Valentino Rossi durante todo o ano até aqui é algo a se pensar, hein? É algo a se pensar. Tá horrível. Tá horrível. Mal em classificação. Classificatório da BMW número 31, muito mal em classificação. Mal em corrida. O único que se salvou aí foi o Pedro Ibrahim. Foi o que se salvou. Agora os outros dois pode jogar, pode meter bomba. Pode meter bomba à vontade. Pode meter bomba à vontade, não tem problema nenhum. Entendeu? Tô nem se tá gravando, se tá ao vivo. Sou sincero, direto e reto. Não gostou, amigo? Não gostou é aquela história. Beijinho, tchau, tchau. Beijo na alma. Funciona. Eu analiso o performance do cara. Eu analiso e vejo a performance do cara. Não é perseguição a ninguém. A ninguém. Que fique claro isso. Que fique muito claro isso. Entendeu? Que fique bem claro. A gente sabe, Matheus. A gente sabe. Não, sim, Fabrício. Mas assim, é porque assim... Entendeu? Porque assim... também que o Rossi tá com clima de aposentadoria, tá? Ele não tá com cara que vai ficar pro ano que vem, não. Tanto que tem umas certas conversas que ele tá querendo criar uma equipe de hypercar. Mas, assim, pessoal, só pra gente não ficar muito falando de Rossi, essas coisas, a gente pode passar só pra nossa próxima questão. A gente só tem mais 2 questões pra gente encerrar o programa. Não, beleza. É isso. É mais ou menos isso. Horríveis. E sobre o Dudu, foi sensacional o que ele fez. Sensacional. Espetacular. O Dudu tirou no braço. E fez uma linda manobra. E eu me arrisco a dizer, volto a frisar. Foi a manobra do ano no automobilismo até aqui. Foi a manobra do ano. Sem sombra de dúvida. Juntando todas as categorias, foi a manobra do ano no automobilismo. Só isso. Certo, vai lá, Murilo. Exatamente. Bom, só dar uma comentada, passada rápida também, até para a gente passar para as próximas questões aí. Infelizmente, esse final de semana também o Augusto Farfus, da BMW aí, do Augusto Farfus, não foi muito bem também. Terminou ali na 12ª posição, do Pedro Ibrahim também, e do outro piloto que eu acabei esquecendo o nome agora, mas enfim. É aquela coisa, né, cara? Tem GP que vai bem, né? O próprio Augusto Farfus, que até alguns meses atrás foi o vencedor das 24 horas de Nürburgring. Então, ele na carreira que ele tá fazendo, ele é bom. O duro é, chegar na WEC, fazer ali as corridas com a própria BMW ali, algumas corridas, né, tem uma certa, vamos falar assim, uma certa pressão também por corrida em casa, né, ter toda essa expectativa para cima dele, né, até do próprio Pedro Ibrahim, que estava, né,
estreou aí nesse final de semana na equipe também, na BMW, então tem toda essa questão aí, mas ele é um piloto, né, a gente sabe, ele é um piloto competente, ele é um piloto que sabe administrar bem todas essas questões aí de desempenho, de resultado, mas infelizmente nesse final de semana não foi muito bem não, terminou na 12ª posição da LMGT3, mas é isso, bola para frente e vamos seguindo aí. Com certeza. Bom, Dudu, você quer comentar alguma coisa, Murilo? Ah, sim, do Dudu, que conseguiu o pódio, né? Fez a pole position, né? A gente já ficou, né, maluco com a pole position que ele fez já no sábado. E no domingo, apesar, né, como a gente viu, ele teve, né, o outro piloto que estava no carro dele, do número 10, teve aquele enrosco com o próprio Augusto Farfus também, aquele toque lá. Mas depois que o Dudu entrou, ele foi recuperando, conseguiu administrar bem, uma pista que ele conhece e para nossa alegria, para a alegria dele, para a alegria de todo mundo, da família Barrichello, de todos nós, conseguiu esse pódio, conseguiu ter toda essa tensão também nas voltas finais contra a Iron Dames, né? Mas conseguiu fazer uma ultrapassagem espetacular ali no Laranjinha e conseguiu o pódio, conseguiu administrar bem nas voltas finais aí, uma pressão também grandiosa nas voltas finais, mas que as últimas voltas foram assim, emocionantes também pra gente e um pódio espetacular também do Barrichello. Pois é. Bom, olha, a Cadillac venceu ontem aqui em São Paulo. Ela poderá vencer em Austin? Resposta sim ou não. O que vocês acham? Começo contigo, Matheus. Ele andou com o Odete Reutemann, viu? Ele andou. Que isso é uma pergunta a caráter, Odete Reutemann. Olha, a caráter. Ou não. Não tem talvez meio termo. Sim ou não? Só para deixar um pouco mais apimentada essa pergunta. Meu Deus do céu, misericórdia. Eu tô falando que aquela do Odete Reutemann, ele deixou o Odete em casa, aí depois que chegou em casa, ele recebeu uns capunetos do Odete Reutemann, e tá aí hoje, tá esse veneno. Não é sobre o Odete Reutemann, é sobre automobilismo, por favor. Ai, misericórdia. Vencer em casa, Cadillac vencer em casa, em Cota, no Circuito das Américas. Olha, creio eu, poder pode, mas tem a questão do BLP, né? Tem a questão do balanço de performance. E aí, se a questão do balanço de performance favorecer a Cadillac, ok, ela tem chance. Tem chance de vitória. Ela pode vencer sim. Agora, se o BLP for desfavorável a Cadillac aí ela se complica. E também, né, se os dois não se embolarem, como foi no Qatar, né? Se os dois carros não se embolarem, né? Como foi no Qatar, ela tem chance. Ela tem chance de vitória assim, de vencer em casa. De voltar a vencer na sua casa, no seu território nacional, lá em Cota, nos Estados Unidos, em Austin, Texas. E vamos ver, né? Porque a Ferrari vai vir mordida, a Toyota vai vir mordida. Então, só o dia 7 de setembro, então até lá tem chão aberto, né? A próxima parada do Campeonato Mundial de Endurance. Vai lá, Kaique. Olha, não é querer ser clubista, mas eu sou fã da Jota, então gostei da mudança para a Cadillac, lógico. Então, esperar algo para Austin é algo assim a se duvidar, até porque eles saíram na vantagem, além de ganhar de reta e de tempo, ganharam em questão de a questão do BLP, lógico, e pelo azar da Ferrari, porque se não fosse a Ferrari, eu duvido muito que a Cadillac pelo menos chegasse ao pódio. Então, assim, é esperado uma alta performance depois de, lógico, fazer a dobradinha, vencer. Então, assim, mostrar o resultado ano passado, né? Então,
pode apresentar alguma coisa, até porque Austin deixou tanto no mistério assim de quem vai vencer o ano passado, que simplesmente a equipe privada da Ferrari que venceu o ano passado com o Schwartzman, o Kubica e o Hanson não, o FAA. Certo, vai lá, Murilo. Exatamente. Bom, assim, acho que depois dessa vitória, né, dessa dobradinha nas 6 horas de São Paulo nesse final de semana, a expectativa para a Cadillac para a próxima etapa do FIA-WEC, que é em Austin, vai lá nas alturas, né? Então, ainda mais por se tratar de uma corrida que irá ser, vamos falar assim, na casa da Cadillac, por ser nos Estados Unidos. Então, né, assim, nossa, venceu nas 6 horas de São Paulo, agora vai, né, vamos falar assim, vai vir com tudo também em Austin, mas não é assim, né? Claro que essa pressão existe para cima da Cadillac também, né, por ter feito toda essa dobradinha, ter mostrado esse desempenho, né, diferente, desbancando as Ferraris aí. Claro que as Ferraris, como a gente já citou, foi muito mal nesse grande prêmio. Eu também acredito que se não fosse isso, as Cadillacs, no máximo, com esse desempenho bom que ela mostrou, as Cadillacs estaria ali na quarta, na quinta posição ainda brigando com as Porsches, mas se não fosse esse, né, desempenho ruim da Ferrari nesse final de semana. Mas, né, o que aconteceu foi essa dobradinha da Cadillac, enfim, toda essa vitória aí, essa pole position que aconteceu também no sábado aí nesse final de semana. E então a expectativa vai lá em cima para a próxima corrida aí do FIA-WEC em Austin. Então, vamos ver. A gente acredita sim, eu pelo menos acredito que talvez a Cadillac possa brigar novamente. Vamos ver, vamos acompanhar. A gente espera que as Ferraris voltem também. Então volte ao favoritismo aí de novo para a próxima corrida aí em Austin. Mas apesar de serem obviamente circuitos diferentes, a gente parte daqui do Brasil, vai para Austin, são circuitos completamente diferentes, né? Enfim, mas vamos ver, vamos acompanhar aí quando estiver próximo aí de chegar a Austin, vamos acompanhar como que vai ser o desempenho aí da Cadillac, vamos falar assim, correndo em casa, vamos falar assim, nos Estados Unidos, em Austin, a equipe estadunidense americana aí na corrida aí de Austin. Com certeza. Para encerrar o nosso programa, o que podemos esperar para a próxima etapa em Austin? Começo contigo, Murilo. Exatamente. Bom, a Cadillac já deu um spoiler aí, então é isso que a gente espera. A Ferrari também, a gente espera um desempenho que ela volte, na verdade, com um desempenho superior, como ela está fazendo durante toda essa temporada, exceto, né, nesse final de semana que teve aí, que foi muito abaixo. A Porsche também está, né, brigando ali também pelas primeiras posições ali, né, ainda assim não é tão compatível para talvez pegar uma vitória por causa do desempenho da Ferrari, que a Ferrari vem, como eu falei, dominando toda essa temporada, exceto esse GP que a gente teve em Interlagos, mas a Porsche tá ali, tá se mantendo ali com desempenho bom, podemos dizer assim, até com o próprio como posso falar assim, com os pilotos ali que são pilotos bons também, o Felipe Nasser, que também tem uma parceria ali, enfim, então é tudo muito bom também para Porsche, né? Pelo menos no INSA, né? É que assim, eu vou confessar para vocês agora, nesse momento, eu não acompanho muito o WEC, eu não acompanho muito o INSA, mas pelo que eu vejo nos resultados aí, nos desempenhos, né? Até com o próprio falando do Felipe Nasser aí, é um piloto muito experiente, pelo menos no INSA. Eu não vou saber exatamente se ele já pilota pela WEC ou não, eu não sei se tem essa ligação, mas não, né? Enfim, então são categorias diferentes, mas enfim, eu só quis comentar essa análise aí da Porsche, falo nessas categorias aí, mas mesmo assim na WEC a Porsche vem muito bem, vem mostrando desempenho ali nas primeiras posições, e vamos ver, né, como vai sair esse desempenho na LMGT3, vamos ver como, né, as Iron Dames
se elas vão continuar performando bem também até para a próxima corrida, que elas estão, a equipe feminina tá mostrando um bom desempenho ali, tá se reconstruindo, e, né, pro Dudu Barrichello também eu espero um bom desempenho para a próxima etapa em Austin. Vamos ver como ele sai também aí na pista americana, na pista estadunidense. E vamos ver, cara. É uma questão de analisar, continuar analisando as equipes, os desempenhos, e é isso. Pois é, vai lá, Matheus. Bom, meus caros, assim, o circuito de Austin é um circuito, né, de alta velocidade, com curvas que imitam pistas clássicas, né, da Fórmula 1, como, por exemplo, Beckett, Maggots, Chapel, Silverstone, ali no começo do setor 1. A curva 8 da Turquia, que é a curva 8 ao contrário da Turquia, no circuito de Austin, Texas. Então, o Hermann Tilke acertou a mão nesse circuito, né? O Hermann Tilke acertou a mão nesse circuito de cota, no Texas. E assim, criando uma expectativa para a próxima etapa do PWEC, o Grande Prêmio, 6 horas de cota, né? 6 horas de cota, isso. Me corrija se eu estiver errado. 6 horas de cota, é isso? Isso, ok. Então assim, podemos esperar. É uma Cadillac que vai brigar muito. Porsche. Pode vir Porsche também. A Ferrari pode voltar a dominar no WEC, né? Pode voltar a dominar. Toyota, eu quero ver mais da Toyota. Porque a Toyota me decepcionou muito. Eu criei uma expectativa muito alta com a Toyota. A Fabrícia testemunha disso. Que eu apostei muito na Toyota lá no programa, né? No programa especial aqui do canal, no Young Racer, sobre as 24 horas de Le Mans. Eu apostei muito alto. Eu joguei muito alto, né? Na questão da Toyota. Nas 6 horas de São Paulo. Não, a coisa não aconteceu para a Toyota. Então, podemos esperar muito. Né? Podemos ter uma grande prova em cota nos Estados Unidos, em Austin, no Texas. Certo, Kaique. O que falar de Austin, né? Na minha opinião, para mim, para a Fórmula 1 encaixa perfeitamente, assim, no nível deles. Para o WEC é um circuito mais travado. O que eu penso é o seguinte, que quem largar na pole position pode ir embora e vai sair beneficiado. Então, o que vai ser presencial ali é questão de tempo, a performance realmente do carro, até porque o circuito é bem travado, assim, em circunstâncias do tamanho do carro. Então, pelo que eu acompanhei o ano passado, foi uma corrida, assim, boa, ao mesmo tempo, né, um pouco dormida. Então, assim, esperar um pouquinho mais pro final de semana de Austin e esperar alguma coisa também da Cadillac, né, algo que, né, vai depender muito da Ferrari, né. É óbvio que a Porsche também vai querer um pedacinho, em questão de apresentar resultado. Eu acho que se a questão do BOP mudar até lá, as equipes vão sair matando, obviamente. Então, vamos ver o que vai apresentar aí para nós. Certo. Bom, pessoal, estamos encerrando mais uma live. Obrigado a todos vocês que assistiram e valeu, pessoal. A informação é automobilismo e Young Racers.